Agora, vocês concorrem hoje com o Uber, né, com o aplicativo, acho que é o mais usado no mundo, o Uber, ou a Uber, não sei, a melhor forma de chamar. E aí, o taxista migrou para o Uber, ele permanece taxista, porque a praça de táxi é uma coisa, é uma empresa, né? É uma empresa que se conquista e se passa para os filhos. Pelo menos na minha época era assim. Sim. Quem tinha uma praça de táxi, nossa senhora, era uma coisa muito cara, né? E tal. Só que, logicamente, caía sempre em mãos erradas, na mão de políticos, que tinham 2, 3, 4, 10 praças de táxis, né? Para ter o controle, né? Então, nesse caso, você acha injusto a cobrança deles se comparando para o taxista? O que é que atrapalha vocês? Já dá para conviver, já dá para viver juntos, dá para conviver e trabalhar todo mundo, tem espaço para todo mundo? Eu vejo assim, né? No início, quando o Uber logo chegou, né, a gente tinha uma visão assim que o táxi poderia se acabar. Mas depois a gente analisou que a gente tinha que se reinventar, né? E o que era bom tinha que se copiar. Porque não adianta a gente querer remar contra a correnteza, contra a tecnologia e contra a questão que o povo se adaptou muito fácil, que foi a questão do aplicativo. Então, o que a gente analisou? A gente tem que implantar, lá, vou falar pela Golfinho, né? A gente na Golfinho, quando a gente viu que chegou em São Paulo, em Rio de Janeiro, em 2014, a gente se antecipou, foi em várias cidades, Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, para ver como é que funcionava o sistema de aplicativo, e aí a gente fez um estudo de viabilidade técnica, né, nessas empresas, e aí contratou uma empresa para desenvolver um sistema para a gente, de aplicativo. Em 2015, a gente já tinha aplicativo a Golfinho em Manaus, antes do Uber chegar. O Uber chegou em 2017, a gente se antecipou, em 2015 a gente já estava com o aplicativo. Por isso que a gente não sentiu tanto, Siqueira. Agora, se a gente tivesse esperado o Uber chegar e tudo, talvez o táxi hoje não estava mais contando a história. E isso vários radiotáxis fizeram também em Manaus. Não foi só a Golfinho, não. Pergunta de internauta dizendo o seguinte: uma praça custava 30 mil, é isso? Custou mais, Siqueira. Custou mais? Custou até 70 mil reais. Uma coisa absurda mesmo, porque a permissão era uma permissão pública, né? Não tinha que ter nenhum valor. É uma concessão, no caso, não é pública. Era uma permissão, permissão pública. Então, não tinha por que ter valores. A permissão é para o taxista trabalhar, para ele sustentar a família dele, não para ter ganhos financeiros sobre isso, entendeu? Infelizmente, era uma questão, não em Manaus, era uma questão no Brasil todo. No Brasil, no Brasil todo isso, né? Em outras cidades chama autonomia, uma concessão, como você falou, outras permissões e outra autorização. Então, infelizmente, acontecia essa prática no passado, né? E com a vinda do Uber, isso praticamente não zerou 100%, né? Mas ficou praticamente uma taxa irrelevante da permissão. Hoje, quanto custaria? Hoje, em torno de, no máximo, 3 mil, 4 mil reais. Meu Deus, que diferença, né? É absurda, absurda. Aí eu volto a perguntar, mesmo criando o aplicativo 2015, vocês se prepararam, vocês foram muito inteligentes, né? Foram de vanguarda. Dá para conviver? Dá sim, já dá para conciliar essa situação, porque o que acontece? O Uber ele trabalha com um aplicativo e ele tem momentos que a tarifa dele é dinâmica, é 5 vezes maior do que a tarifa do táxi. É o quê? Parece brincadeira, mas não é. Quando eles trabalham com a tarifa dinâmica. E o que é essa tarifa dinâmica? Só para a gente entender. É o que eu estou te falando, ela 5 vezes o valor, mais do que o valor praticado do táxi. Mas isso que depende, porque é de madrugada, porque é de noite? É tipo bandeira 2? É conforme a demanda. Vamos dizer, tem um evento na Arena da Amazônia, vamos dizer, está chovendo, muitas solicitações de demanda, e aí eles aumentam o preço. O taxista, ele não cancela. Já o táxi não é assim, o táxi ele tem uma tarifa. Essa tarifa é fixa? É fixa. Hoje, a corrida, quanto custaria? Hoje, por quilometragem, como é que funciona? O quilômetro rodado hoje é R$ 3,14. R$ 3,14. E na bandeira 2, R$ 4,14. Feriados, domingos e feriados. Isso. Aí eu te pergunto, o Uber cancela, eu ouço muito isso, cancelaram minha corrida, cancelaram minha corrida, cancelaram.
O táxi não pode fazer isso, né? Não, o táxi, quando ele é designado para um atendimento, ele tem que atender o cliente. Salvo se acontecer um acidente, um pneu que fura, e ele explica, né, para a central, aconteceu isso, manda um outro táxi. Mas o táxi, ele vai para a corrida. Aquela quantidade de carros que a gente vê ao redor do aeroporto, esperando um chamado, né? A maioria ali é motorista aplicativo, é Uber, né? A gente vê ali um monte de motoristas. Aquilo ali atrapalha o taxista? Assim, já atrapalhou muito, né, no passado, né? Como eu falei para você, tem hora, Siqueira, que o valor é alto do Uber e ele prefere pegar o táxi que está lá na porta, mais cômodo, né? E o táxi hoje é no taxímetro, entendeu? Tanto faz aeroporto, tanto faz o táxi comum. A única diferença é que o táxi executivo do aeroporto, ele pode utilizar a bandeira 2, em qualquer momento. Essa é a diferença do táxi comum para o executivo.